Meu nome é Gabriel, tenho 52 anos. Às vezes eu mesmo me pergunto como ainda estou vivo. Talvez eu já não esteja. Talvez só tenha sobrado isso aqui, a carcaça. O ventilador girava devagar no teto, rangendo como se a qualquer momento fosse desabar. O barulho da hélice cortando o ar era tudo o que preenchia o cômodo. Fazia calor, um calor úmido que grudava na pele. Eu estava ali, sentado na cadeira de madeira, suando, sem saber por onde começar. Não sou pastor, não sou pregador. Não estou aqui para tentar te converter ou dar lição de moral. Não é esse o meu papel. O que vou te contar é só a verdade, a minha verdade. E talvez seja a última coisa que eu consiga dizer antes que eles me calem de vez. Durante muitos anos, eu andei por lugares onde poucos têm coragem de pisar. Eu fiz o que muitos pediram, mas jamais teriam coragem de fazer com as próprias mãos. Eu fui o homem que os famosos procuravam na calada da noite. Eu fui o homem que políticos pagavam em dinheiro sujo. Eu fui o homem que escondia as marcas dos pactos. Eu fui o homem das sombras. Meus dedos tamborilavam devagar sobre a mesa, enquanto o suor escorria da testa. A janela estava entreaberta e uma brisa fraca, misturada com o cheiro de asfalto quente, tentava entrar. Mas não fazia diferença. O peso estava dentro de mim. Eu cresci sem saber quem era minha mãe. Dizem que me deixou na porta de uma igreja, enrolado num pano azul. Quem me criou foi minha avó, Dona Maria. Ela era benzedeira, daquelas que rezava quebranto e fazia garrafadas. Mas ela tinha algo a mais, coisas que ela escondia de todos, menos de mim. Lembro das madrugadas em que ela me acordava com um toque leve no ombro e me levava até a cozinha, onde havia velas acesas e um prato com farofa de dendê. Ela me dizia: "Você tem olhos que enxergam o que não devem." E isso não é bênção. Eu nunca entendi o que aquilo queria dizer, até começar a ver. Primeiro foram os vultos. Sabe quando você sente alguém te observando? Eu sentia o tempo todo. No banho, na escola, até quando fingia estar dormindo. Depois vieram os sussurros, frases que eu ouvia e que ninguém dizia em voz alta. Eu comecei a temer o escuro, não porque imaginava monstros, mas porque eu sabia que eles estavam lá. Dona Maria me ensinava a orar, mas também me ensinava a fazer outras coisas. Coisas que ela dizia que nunca deveria repetir para ninguém. Eu cresci aprendendo os dois caminhos, a vela branca e a vela preta, o sal grosso e o azeite de dendê, a reza e o encantamento. Mas o que mudou tudo foi o que aconteceu quando eu tinha 13 anos. Naquele dia, o ventilador da sala estava quebrado e eu estava deitado no sofá, tentando fugir do calor. Lembro que minha avó estava fazendo chá quando bateram à porta. Era um homem. Não sei descrever muito bem. Terno cinza, gravata fina, pele pálida, como se nunca tivesse visto o sol. Ele não disse o nome. Só estendeu a mão e me entregou um embrulho marrom. Disse: "Quando você vestir, o mundo vai te ouvir." Eu olhei para minha avó, esperando que ela o mandasse embora. Mas ela só ficou ali, calada, com os olhos baixos. Quando fechei a porta, ela apenas sussurrou: "Você aceitou." O embrulho escondia uma máscara de barro, pesada, com símbolos que eu nunca tinha visto, mas que, de alguma forma, eu entendia. Parecia que aquilo falava comigo. Eu guardei a máscara no fundo do armário e tentei esquecer. Mas as noites nunca mais foram as mesmas. Eu comecei a sonhar com ela. Sonhos estranhos, longos. A máscara me chamava pelo nome, Gabriel, e me dizia coisas que pareciam instruções. Quando acordei uma manhã, o cheiro de terra molhada estava no quarto. Eu jurava ter ouvido alguém cochichar bem no meu ouvido: "Você já sabe o que fazer." Eu passei semanas tentando ignorar, fingindo que era só minha cabeça, até que um dia, enquanto varria o quintal, ouvi um barulho de algo caindo no telhado. Subi para ver. Era um pequeno caderno, velho, com páginas rasgadas. Quando abri, a primeira frase escrita com uma letra tremida dizia:
Tudo começa com um prego. Era como se estivesse sendo guiado. Eu não sabia por quem, mas sabia que o caminho estava se desenhando sozinho. Minha avó me observava em silêncio, um silêncio pesado, como se ela soubesse que eu estava indo por um caminho sem volta. Aos poucos, fui me afastando das rezas simples e comecei a seguir as instruções dos sonhos. Pequenos rituais, coisas que pareciam inofensivas, mas a cada passo eu sentia a máscara mais presente. Era como se ela respirasse junto comigo. As madrugadas se tornaram o meu tempo favorito. O mundo dormia e eu ouvia. Sussurros, passos no corredor, toques frios na nuca, mas eu não fugia. Eu fui ficando, até me tornar um deles. E tudo começou com aquele ventilador girando devagar. O mesmo ventilador que hoje ainda está aqui, rangendo, como se nunca tivesse parado de girar desde aquela época. Eu não deveria estar vivo, mas talvez eu já tenha morrido faz tempo. Eu fui Gabriel. E agora você sabe quem eu sou. Eu tentei ignorar a máscara. Juro que tentei. Por meses, ela ficou guardada no fundo do armário, coberta por uma toalha velha. Mas tinha noites que eu ouvia. Ouvia como se ela respirasse. Era um som abafado, um chiado leve, quase como se alguém cochichasse de dentro dela. O som era mais alto quando chovia. Eu me virava na cama, me encolhia, mas não adiantava. Ela me chamava. Gabriel. Sempre o meu nome. Eu comecei a acordar suando, ofegante, e às vezes com as unhas sujas de barro sem saber por quê. Minha avó continuava fingindo que não sabia de nada. Ela apenas dizia que eu estava crescendo. Mas nos olhares dela, eu via o medo. Vi o medo na primeira vez que ela me encontrou sentado no chão do quarto, com a máscara no colo. Foi nessa época que os sonhos começaram a mudar. Não eram mais apenas imagens confusas, eram instruções. O homem de terno cinza aparecia e falava pausado, como se estivesse ditando uma receita. Eu acordava com as palavras gravadas na cabeça. Nomes estranhos, datas, símbolos. Eu comecei a escrever no caderno que tinha caído no telhado. As páginas foram se preenchendo sozinhas. Eu rabiscava sem nem perceber, nomes que eu nunca tinha ouvido, círculos com pontas, números invertidos. Parecia que minhas mãos já sabiam o que fazer, antes mesmo de eu entender. Um dia, um vizinho me procurou, o senhor Roberto, dono de uma mercearia. Ele estava com raiva de um concorrente que tinha aberto uma vendinha na outra esquina. Ele não sabia que eu fazia trabalhos. Ele só me procurou porque sabia que eu tinha jeito com essas coisas. Foi o que ele disse. Eu deveria ter dito não, mas não disse. Foi minha primeira vez. Fiz como o sonho ensinou. Peguei um boneco de pano costurado com linha vermelha, enchi com terra do quintal da casa do vizinho dele e atravessei um prego enferrujado bem no peito. Repeti o nome do alvo 3 vezes, como a máscara tinha sussurrado. 3 dias depois, o vizinho do senhor Roberto sofreu um acidente estranho. Uma das prateleiras desabou e ele quebrou as 2 pernas. O senhor Roberto me procurou de novo. Trouxe dinheiro. Eu recusei. Mas ele insistiu, colocou o dinheiro no meu bolso e foi embora. Foi quando entendi. Era assim que começava. Depois dele, vieram outros. Pequenas coisas. Alguém queria que o namoro da ex-mulher não desse certo. Outro queria que o chefe fosse transferido. Gente comum. Gente que se esbarrava comigo na rua e falava baixo. Preciso da sua ajuda. O cheiro de velas queimadas e ervas secas começou a impregnar minha casa. Eu andava com um saco de sal grosso no bolso e vivia olhando para trás, sentindo que sempre tinha alguém me seguindo. O mundo parecia mais denso, mais devagar. A máscara ficou pendurada atrás da porta, como se fosse um adorno qualquer. Mas eu sabia que ela me observava. Às vezes, eu entrava no quarto e jurava ver a máscara levemente inclinada para um lado, como se estivesse me analisando. O homem de terno cinza continuava aparecendo nos sonhos.
cada vez mais perto, cada vez mais nítido. Ele nunca dizia o nome dele, só dizia: eu sou quem te ensina, e você é quem executa. Eu passei a andar com a cabeça baixa, as mãos trêmulas e o coração acelerado. Mas no fundo eu sentia um prazer estranho em ser procurado, em ser temido, em saber que eu podia resolver o que ninguém conseguia. Minha avó me olhava cada vez menos. Ela já não me chamava para as rezas, não me acordava mais nas madrugadas. Era como se ela já tivesse me perdido. Eu fiz um pacto sem perceber. E quando percebi, já estava longe demais. O ventilador no meu quarto ainda rangia devagar, como se estivesse acompanhando os passos que eu dava. E eu já tinha dado passos demais para voltar atrás. O nome dela era Camila. Quando me procurou pela primeira vez, tinha só 18 anos. Era simples, vinda de um bairro periférico, carregava as marcas de quem nunca teve nada fácil, mas os olhos dela brilhavam de um jeito que eu já tinha visto antes. Ambição pura, fome. Ela me encontrou numa lanchonete velha, dessas com azulejos rachados e cheiro de gordura impregnada nas paredes. Sentou-se à minha frente, olhou nos meus olhos sem desviar, sem medo, e disse: quero ser a maior, quero ser a mais ouvida, a mais vista. Eu cocei a nuca, descansei os cotovelos na mesa e perguntei: você sabe o preço? Ela deu de ombros. Não me importa, eu só quero. Camila já cantava, já postava vídeos, já fazia shows pequenos, mas não queria crescer devagar, queria voar. Eu senti naquele instante que ela estava disposta a tudo. As noites ficaram pesadas enquanto eu preparava o ritual. A máscara parecia mais viva. O homem de terno cinza começou a aparecer mais vezes nos meus sonhos, sussurrando: essa vai ser especial. Essa vai ser para multidões. Realizei o ritual em um galpão abandonado. Usei bonecas de cera, sangue menstrual, mel, terra de cemitério e um espelho de obsidiana. Camila tinha que olhar para o próprio reflexo por exatos 13 minutos, enquanto eu entoava palavras que nem sei de onde vieram. Parecia que a máscara falava por mim. Quando o ritual terminou, ela estava pálida, mas sorriu. Sorriu como quem já tinha vencido. Quando vai começar? Ela perguntou, a voz tremendo levemente. Já começou, respondi. E começou mesmo. Em poucos meses, a carreira dela explodiu. Assinou contrato com uma grande gravadora, gravou clipes que batiam recordes de visualizações, passou a frequentar programas de TV, entrevistas, festas exclusivas. Mas o preço nunca demora muito para ser cobrado. Ela começou a me ligar de madrugada. Dizia que ouvia risadas no escuro, que sentia passos atrás dela, mesmo quando estava sozinha, que as bonecas usadas no ritual apareciam no quarto dela, mesmo depois de serem destruídas. Uma noite, ela me ligou chorando. Disse que tinha acordado com marcas de mãos pequenas nos tornozelos, como se crianças tivessem tentado segurá-la enquanto ela dormia. Eu tentei acalmá-la, mas por dentro eu já sabia. O que foi aberto não fecha tão fácil. Ela me procurava desesperada, mas não queria parar, não queria abrir mão da fama. Eu aceito, ela dizia, com a voz rouca tremendo. Eu aceito o preço. Eu aguento. Eu olhava para ela, franzia o senho e perguntava: tem certeza? Você não precisa seguir. Mas no fundo, eu sabia que ela já estava presa. Camila começou a usar roupas mais chamativas, a mudar o tom de voz, a falar coisas que ela mesma dizia não lembrar depois. Ela sorria em shows, mas os olhos estavam sempre vazios. Em um dos ensaios, um dos dançarinos me chamou no canto e disse: ela estava falando sozinha no camarim, falando com alguém que não estava lá. Mas parecia real, parecia que ela ouvia respostas. Ela começou a gravar clipes com símbolos que a gravadora exigia, mas que eu reconhecia. Círculos, espirais, olhos. Nada era por acaso.
Tudo era parte do pacote. O sucesso de Camila crescia, mas o sorriso dela sumia. Eu a vi ruir, devagar, de dentro para fora. Mas ela não quis parar, ela só queria mais. E eu só executava. Eu era o homem das sombras, o homem que entregava o que pediam, sem nunca explicar o preço todo. E Camila pagou cada centavo. E ainda estava disposta a pagar mais. O nome dele era Mateu, e quando ele me procurou, eu já sabia que estava lidando com outro tipo de fome. A fome dele não era por aplausos nem por holofotes. A fome de Mateu era por controle. Ele não queria apenas ganhar uma eleição. Ele queria possuir uma nação. Ele me encontrou numa fazenda afastada, longe de qualquer cidade. Era noite. O ar estava denso, o cheiro de grama molhada misturado com fumaça de cigarro. Mateu desceu de um carro preto com vidros escuros. Estava de terno, mas o rosto suado e tenso denunciava a pressa. Quero ser presidente. Quero isso. Não aceito outra coisa. Ele falava sem rodeios, com a voz seca, como quem não pede, exige. Eu cocei a barba devagar, caminhei em círculos no meio da estrada de terra e deixei o silêncio se alongar até que ele ficasse visivelmente incomodado. Sabe o preço? Perguntei, sem olhar para ele. Dinheiro, poder, qualquer coisa. Não, Mateu, o preço é outro. Ele estreitou os olhos, apertou as mãos com força e respirou fundo. Então diz. Eu me aproximei devagar. Parei bem perto, o suficiente para sentir o cheiro de perfume barato misturado com o medo. 13. Você vai precisar de 13. Ele franziu a testa. 13 o quê? 13 crianças. Mateu empalideceu. Eu continuei sem dar espaço para ele fugir. Não é sacrifício físico, é marcação espiritual. Elas serão tocadas indiretamente, através de brinquedos, canções, símbolos. Elas serão os portais, elas carregarão a abertura. O suor começou a escorrer no pescoço dele. Ele coçou a nuca, desviou o olhar, mas depois de alguns segundos respondeu. É isso que precisa? Eu consigo. Mateu organizou tudo. Espalhou brinquedos específicos em festas populares. Doou pelúcias programadas para chegar até aquelas 13 crianças. Cada brinquedo carregava um selo gravado com um nome que eu recebi em sonho. Eu realizei o ritual numa madrugada de lua minguante, usando cabelos e saliva recolhidos de cada criança. Ao terminar, ouvi a máscara sussurrar. Os portões estão abertos. Em pouco tempo, Mateu disparou nas pesquisas. Suas falas hipnotizavam. Seus adversários caíam um por um. A eleição foi vencida de forma arrasadora. Mas logo depois, a vida dele virou um campo de ruínas. O filho de Mateu desapareceu num parque. A esposa entrou em depressão profunda e tentou suicídio 2 vezes. Mateu começou a ouvir vozes, sentir presenças no quarto, acordar com as mãos arranhadas. Ele me ligava quase todas as noites. A voz dele estava destruída. Eles me chamam de boneco, eles me chamam de boneco Gabriel. Eu ouvia em silêncio. Eu já sabia que seria assim. O homem de terno cinza apareceu no meu sonho naquela semana. Ele sorriu de lado e disse, quem manda, também é mandado. Mateu implorava para sair, queria desfazer tudo, mas já era tarde. Uma vez aberto, o caminho só leva para frente, nunca de volta. E eu só executei o que foi pedido. Eu nunca disse que o preço era baixo. Ele que aceitou pagar. O nome dela era Luana. Eu já a conhecia de longe. Ela era uma daquelas atrizes que pareciam intocáveis, sempre linda, sempre sorrindo nas capas de revista, sempre com a palavra certa na hora certa. Mas no fundo, ninguém é intocável. E ela sabia disso. Ela me encontrou no camarim de um programa de televisão. Entrou sozinha, sentou no sofá, cruzou as pernas devagar e ficou me olhando como quem escolhe uma roupa. Eu não quero desaparecer, ela disse com a voz baixa, firme. O tempo vem para todos, respondi jogando o corpo para trás na cadeira, cruzando os braços. Mas eu não quero.
Eu quero ser sempre lembrada, quero ser a mesma, para sempre. Eu cocei a nuca, respirei fundo, deixei o ventilador girando ao fundo encher o espaço com aquele som abafado de paz cortando o ar. Você sabe o preço? Não me importa. Ela nem hesitou. Luana queria juventude eterna. Queria que o tempo não a alcançasse. Mas nada vem sem uma porta. E essa porta, essa era perigosa. Eu preparei o ritual no sótão de um teatro antigo, abandonado há décadas. As paredes estavam descascadas, o cheiro de madeira podre e poeira era sufocante. O chão rangia a cada passo. Era o lugar perfeito. Usei um espelho estilhaçado, velas pretas, fios de cabelo dela e um vestido que ela usou na primeira novela da carreira. Chamei uma entidade antiga, Malquiel, o guardião das imagens. O homem de terno cinza apareceu nos meus sonhos na noite anterior e disse apenas: ela vai perder o reflexo. O ritual exigia que Luana recitasse palavras esquecidas enquanto se olhava no espelho estilhaçado, com os pés descalços sobre sal grosso, misturado com cinzas de papéis queimados. Quando terminamos, ela me perguntou: vai funcionar? Já funcionou. E funcionou mesmo. As marcas do tempo simplesmente pararam de aparecer. Luana continuava a mesma, mesmo depois de anos. A pele intacta, os olhos brilhando, o corpo no auge. Mas logo o preço começou a chegar. Luana começou a me procurar desesperada. Dizia que os espelhos dela já não mostravam o que ela era. O reflexo parecia sorrir antes dela. Piscava diferente, se mexia sem ela se mover. Ela começou a fugir dos espelhos, das vitrines, de qualquer superfície que pudesse refletir. Ela se arranhava quando era obrigada a gravar comerciais. Começou a quebrar objetos no camarim. Uma vez, durante uma gravação ao vivo, ela parou no meio da fala, olhou para o próprio reflexo na câmera e sussurrou: por que você está me copiando errado? O diretor achou que fosse cansaço, mas eu sabia que ela já estava longe demais. Ela me ligava chorando. Dizia que o reflexo falava com ela, que via versões dela podres, sangrentas, sorrindo como se soubessem o final. Eu a avisei que não podia desfazer. Ela me implorou. Mas eu só disse: você quis ser lembrada, agora você não pode se esquecer. Ela continuou, fingindo que estava bem, mas os olhos dela já estavam mortos. E eu só executei. Eu nunca disse que o preço era baixo. Ela é quem escolheu pagar. O nome dele era Rafael, um dos pastores mais conhecidos da época. Estava em tudo quanto era canal de televisão, vendia campanhas milionárias e falava com a multidão como se fosse dono de Deus. Mas ele queria mais. Sempre querem mais. Me procurou numa madrugada abafada. Lembro que o ventilador girava preguiçoso e o cheiro de café requentado dominava a sala. Ele entrou com a pressa de quem tem medo de ser visto e falou baixo, quase sussurrando: quero ser o maior. Quero liderar o país. Quero ser inabalável. Eu olhei devagar, fiz questão de coçar a barba, respirar fundo, como quem avalia a encomenda antes de aceitar. Você sabe que o preço não é só seu nome, né? Eu dou minha alma, ele respondeu com as mãos suando. Isso é pouco. Ele engoliu seco, olhou para o chão. O que mais você quer? Você tem filhos? Sim, um menino. Parei. Deixei o silêncio crescer e então joguei a bomba. Me dê o nome dele. O quê? O nome dele será marcado. Ele não vai morrer, mas ele vai carregar as cicatrizes espirituais. Rafael se levantou, andou de um lado para o outro, coçou a nuca, bufou, hesitou, mas sentou de novo. Eu aceito. O ritual foi feito no porão da própria igreja. Era um lugar abafado, úmido, com cheiro de mofo misturado com óleo de unção. Usei páginas arrancadas de um inário antigo, fios de cabelo de Rafael e ossos de pássaros queimados. Invoquei Zafrael, o príncipe das palavras, o que domina as multidões através da mentira. O sucesso veio como um vendaval.
Rafael abriu igrejas em todos os estados, vendeu terrenos no céu, criava campanhas que lotavam estádios. O nome dele virou sinônimo de prosperidade. Mas a marca no filho dele começou a aparecer. O menino ficou rebelde, se afastou da igreja, começou a usar drogas pesadas e foi internado 3 vezes. Rafael me procurava desesperado, dizendo: "Por que ele? Por que meu filho?" E eu respondia sempre do mesmo jeito: "Você sabia o que estava entregando." O pior aconteceu numa cruzada, num culto gigante transmitido ao vivo. No meio da pregação, um homem possuído começou a gritar o nome do filho de Rafael. Gritava com ódio, escancarando os pecados ocultos do pastor diante de todos. Rafael travou, tremia. Não conseguiu continuar a oração. Eu o encontrei depois, sentado num banco, as mãos tremendo, o olhar vazio. Ele me implorou: "Quero sair. Preciso sair." Eu sorri. "Você não tem saída." O império dele continuou crescendo. E o filho afundava cada vez mais. Rafael nunca mais teve paz, mas continuou. Porque quem vende o evangelho nunca mais consegue comprá-lo de volta. E eu só executei. Nunca disse que o preço era baixo. Ele quem aceitou pagar. A cobrança não demora, nunca demora. Quando você pensa que está no controle, é justamente quando você já perdeu. Eu só não percebi isso cedo o bastante. Começou com os sonhos. Não aqueles em que a máscara falava comigo, não. Eram outros. Eu via um corredor comprido, escuro, sem janelas. No final, uma cadeira de ferro e sentado nela, o homem de terno cinza. Só que agora eu via os olhos dele, totalmente pretos, vivos, frios. No sonho, ele me chamava pelo nome. Gabriel, chegou a hora. Acordava suando frio, ofegante, sentindo um peso no peito como se alguém tivesse se sentado em cima de mim. O ventilador girava, o mesmo barulho de sempre, mas agora parecia mais lento, mais grave, como se o tempo dentro da casa estivesse afundando. Comecei a ver vultos mesmo de dia, rápidos nas laterais, sombras pequenas. Às vezes eu ouvia passos atrás de mim, toques leves na nuca, uma respiração quase imperceptível bem perto do meu ouvido. Uma manhã, me olhei no espelho e vi algo desenhado no meu ombro. Letras que eu não reconhecia, mas que pareciam gravadas a ferro quente. Elas sumiam e reapareciam em lugares diferentes. Tentei ignorar, tentei seguir, como sempre fiz, mas os sinais só aumentavam. Comecei a acordar com a máscara colada no meu rosto, como se ela tivesse se grudado enquanto eu dormia. Eu tentava arrancar, sentia a pele ardendo. As marcas foram ficando mais visíveis. Minha pele começava a rachar em pontos específicos, como se algo tentasse sair de dentro. Eu suava frio, andava em círculos, falava sozinho sem perceber. O homem de terno cinza começou a aparecer acordado. Na porta da cozinha, no canto da sala, refletido nas janelas. Ele só me olhava. Nunca dizia nada. Eu tentei queimar tudo. Joguei a máscara na fogueira. Rasguei os cadernos. Destruí os amuletos. Mas na manhã seguinte, a máscara estava de volta no armário. O cheiro de fumaça ainda impregnava nela. O telefone tocava à noite e quando eu atendia só ouvia a própria voz. Ainda não terminamos. Comecei a evitar as pessoas, passei a viver trancado. As vozes ficavam mais fortes quando eu tentava sair. O mundo parecia mais pesado. Eu sentia como se algo me puxasse para dentro da própria casa. Uma noite, enquanto olhava para o ventilador girando, ouvi a voz dele atrás de mim. Você não é o dono. Você nunca foi. Você sempre foi só mais um servo obediente. Meus joelhos falharam. Caí no chão, suando, ofegante, o coração disparado como se fosse explodir. Senti mãos frias me segurando pelos tornozelos. Eu gritei e me debati, mas nada se soltava. A máscara apareceu no meu colo do nada e parecia sorrir para mim. Eu sabia, eles queriam a última alma, a minha. Tentei correr, tentei fugir, mas eles me seguiam em todo lugar.
O espelho não me mostrava mais. A casa parecia menor. O mundo parecia mais abafado. A cobrança tinha chegado. O tempo deles era agora. E eu estava cercado. E a única coisa que ecoava na minha cabeça era o que o homem de terno cinza sempre dizia: quem manda, também é mandado. Eu já tinha desistido de lutar. Já não tentava mais queimar a máscara. Já não tentava fugir. Eu só esperava. Esperava pelo dia em que eles viriam buscar o que faltava. Meu corpo já não me obedecia direito. Meu rosto parecia sempre cansado. E o ventilador girava naquele ritmo lento, como se zombasse de mim. Foi numa manhã qualquer que ouvi a primeira batida no portão. 3 toques secos. Ignorei. Quem ainda me procuraria depois de tudo? Deixei para lá. Mas no outro dia, as batidas vieram de novo. E de novo. Por uma semana inteira. Um dia, abri a porta. Lá estava ela. Uma senhora baixa, simples, de vestido florido e cabelo preso num coque frouxo. Ela sorriu de leve e disse: meu nome é Rosa. Deus me mandou aqui. Quase ri na cara dela. Balancei a cabeça sem paciência. Aqui não tem Deus não, minha senhora. Aqui já foi tomado faz tempo. Ela me olhou como se não tivesse ouvido e continuou: eu venho orando pelo Senhor há meses. Deus me mostrou o seu rosto. Ele não desistiu do Senhor. Fiquei em silêncio. Cocei a nuca, olhei para o chão e apontei a porta. A senhora devia ir embora. Não é seguro aqui. Mas ela voltou no outro dia. E no outro. Trazia café, trazia pão, trazia orações. Mesmo quando eu não abria a porta, ela ficava orando do lado de fora por horas. As vozes dentro da casa ficaram mais agitadas. O homem de terno cinza passou a aparecer mais vezes. Agora ele falava com raiva: afaste ela, afaste ela. Mas Dona Rosa não saía. Ela voltava, sempre voltava. Eu comecei a ouvir as orações dela atravessando as paredes. E pela primeira vez, as vozes começaram a recuar. Uma noite, quando já estava cansado de resistir, abri a porta e a encontrei caída, desacordada, bem na soleira. Os olhos fechados, a respiração fraca. Mas ao redor dela, o ar parecia mais leve. Quando me aproximei, vi vultos, pequenos, agachados, de olhos escuros. Tentavam puxá-la, tentavam arrastá-la pelo braço. Eu gritei: larga ela! Mas eles riam, cochichavam, sussurravam o meu nome, meu corpo tremia. Eu nunca tinha enfrentado de frente. Nunca. Sempre servi. Sempre executei. Nunca desobedeci. Eu me ajoelhei do lado dela, sacudindo seu ombro. Ela não acordava. Eu tremia, suava frio. Foi ali, no desespero, no fundo, que eu gritei. Mas não gritei por qualquer um. Gritei por quem eu tinha evitado a vida toda. Jesus, Jesus, me ajuda. Jesus, me escuta. As vozes começaram a urrar, como se tivessem sido atingidas. Os vultos recuaram. O homem de terno cinza apareceu do outro lado da rua, os olhos ardendo, a boca torta. Ele gritou: você é meu! Eu gritei mais alto: eu não sou de vocês! Eu não sou de vocês! O ventilador girava, o vento ficava mais forte dentro da casa. As paredes tremiam. Dona Rosa abriu os olhos fraca e sussurrou: continue chamando, ele está te ouvindo. Aquela noite foi a primeira ruptura. Pela primeira vez eu senti que talvez eu ainda pudesse sair. Mas eu sabia, eles não iriam desistir fácil. Eu sabia que não podia simplesmente sair. Ninguém sai assim. As correntes que me prendiam eram antigas, costuradas em mim desde os 13 anos. E para romper, eu teria que enfrentar aquilo que sempre servi. Tive medo, muito medo. Mas depois daquela noite com Dona Rosa, depois de ouvir meu próprio grito por Jesus, alguma coisa mudou. As vozes não sumiram. O homem de terno cinza continuava me rondando. Mas agora ele parecia furioso, como se tivesse perdido alguma coisa que já era dele. Eu passei dias sem sair do quarto. O ventilador girava mais rápido.
O som das pás parecia ecoar nos meus ossos. Eu comecei a escrever nomes no chão com carvão. Eu tremia. Eu sabia o que precisava fazer. O ritual de ruptura, o mais perigoso, o último. Preparei tudo na madrugada. Velas brancas e pretas misturadas, sal grosso, páginas rasgadas dos meus próprios cadernos, pedaços da máscara que eu quebrei de novo, mesmo sabendo que ela voltaria. Eu coçava a nuca, andava de um lado para o outro, suava frio, sentia as mãos tremerem. O cheiro de enxofre tomava conta da casa, a luz piscava. No centro da sala, desenhei um círculo de cinzas, mel e sangue. Ao redor, escrevi os nomes das entidades que me acompanharam por anos. Ishzul, Malquiel, Zafrael. E no topo, o nome dele. O homem de terno cinza. Eu não sabia o que estava por vir, mas me ajoelhei no centro, fechei os olhos e comecei a clamar. Jesus, Jesus, se o Senhor me ouve, me tira daqui, me liberta. As velas explodiram. O chão tremeu. Eu ouvi as vozes urrando, rindo, gritando meu nome como se quisessem rasgar meus ouvidos. Eu continuei. Jesus, Jesus, eu te entrego o que restou de mim. O homem de terno cinza apareceu no canto da sala, os olhos negros brilhando. Você é meu. Sempre foi. Você nunca teve escolha. Eu gritei mais alto. Eu estou escolhendo agora. Eu escolho agora. Eu escolho Jesus. As paredes começaram a rachar. O teto parecia inclinar. O ventilador girava tão rápido que parecia que ia se soltar. E então, minha mãe, eu a vi. De pé, chorada, com o mesmo vestido azul da última foto que Dona Maria guardava. Ela sussurrou. Eu nunca te abandonei. Eu te entreguei nas mãos de Deus no dia em que te deixei naquela igreja. As correntes que me prendiam se quebraram naquele instante. Eu senti como se meu peito tivesse sido rasgado e costurado de novo. O ar voltou aos meus pulmões. As vozes cessaram. O homem de terno cinza sumiu. Eu caí no chão, chorando, ofegante, sentindo meu corpo arder. Marcas queimadas apareceram no meu peito, como se tivessem me marcado com fogo antes de me soltar. Passei 3 dias desacordado. Quando acordei, a casa estava em silêncio. Nenhuma presença, nenhuma voz. O ventilador girava devagar, como sempre, mas o ar era outro. Eu estava livre pela primeira vez. Mas o preço que paguei, eu carrego até hoje. Hoje, eu vivo isolado, longe das cidades, longe das multidões, longe de tudo o que construí. O ventilador ainda gira no teto, lento, preguiçoso, como se fosse o último som que sobrou por aqui. Eu não saio mais de casa, não atendo mais ligações, não recebo visitas. O mundo lá fora continua, cheio de pactos novos, de famosos novos, de políticos novos. Eles continuam procurando os homens das sombras. Eu sei, eu fui um deles, eu executei por anos, eu entreguei vidas, eu abri portas que não deveriam ser abertas, eu vi o outro lado, eu conversei com ele, eu servi ele e quase fui levado. Gravo vídeos simples agora, vídeos sem edição, sem filtro, sem cortes. Não mostro o meu rosto. Minha voz está gasta, mas eu preciso alertar, eu preciso contar. Porque eles ainda estão aí. O sistema continua, os pactos continuam, os símbolos continuam aparecendo nos clipes, nas campanhas, nas músicas, nos palcos. A manipulação continua. Eles fingem que não existe, que é só estética, que é só coincidência. Mas eu sei, eu fui o executor, eu fui o homem que fez a ponte entre eles. Eu recebo mensagens todos os dias, gente rindo, dizendo que eu sou louco, gente dizendo que isso é teoria da conspiração, gente dizendo que eu inventei tudo. Mas também recebo mensagens de quem entende, de quem já viu, de quem sente que tem algo errado nesse mundo. Eu gravo, não para virar famoso, não para aparecer. Eu gravo porque é o mínimo que me resta fazer. Porque depois de tudo, talvez ainda haja tempo para alguém não cometer o mesmo erro.
Sabe o que me assusta? Não são os demônios que eu vi. Não são as vozes que eu ouvi. O que me assusta é saber que a maioria das pessoas vai rir e vai continuar consumindo, vai continuar dançando, vai continuar adorando aqueles que venderam a alma sem nem perceber. A maioria não quer saber. A maioria quer o entretenimento, quer a promessa rápida, quer a bênção sem preço, e é por isso que eles sempre terão espaço. O sistema é bem alimentado, e quem alimenta é quem assiste, quem segue, quem compra, quem idolatra. Hoje eu continuo lutando para não voltar, lutando para não ouvir o chamado deles, porque às vezes, nas madrugadas, quando o ventilador gira e tudo parece calmo, eu ouço uma voz baixa, familiar, a mesma de sempre. Ainda não terminamos. Eu fecho os olhos, respiro fundo, seguro firme a cruz que Dona Rosa me deu antes de partir e sussurro: eu escolhi Jesus. Eu escolho Jesus todos os dias. E se você ouvir alguém te chamar quando estiver sozinho, faça uma pergunta simples: a quem você tem servido? Porque eles continuam por aí e eles nunca param de chamar.